O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja bem-vindo a mais um quadro do P4P Cast, esse quadro que é de pessoas para pessoas, e hoje eu tenho a honra de estar com um casal aqui pra lá de especial, mas antes, eu vou passar aqui pra minha parceira, que é sempre uma honra estar aqui com ela, Roberta, minha noiva, minha amiga, minha sócia. Roberta, fica à vontade, fale um pouquinho mais pra eu apresentar esse casal de hoje que, ó, gente, prepare-se, que podcast especial, viu? Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E posso dizer, Yuri, é um casal que já tem aí 30 anos de mercado no segmento óptico. Gente, vou dizer, viu, tem muita história para contar, tem muita experiência para contar e nós estamos ansiosíssimos para entrevistar esses dois. É isso aí, gente. Desde quando eu cheguei aqui em Surubim, eu só ouço falar bem e, sem dúvidas, uma referência. Você, assim, se eu falar agora, já o mercado, né, o segmento que eles atuam, vocês sem dúvidas vão pensar, gente, eles estão realmente em outro nível. A gente vai falar muito aqui sobre a experiência, sobre essa bagagem, sobre essa história deles. Mas sem mais delongas, sem enrolação, eu tô aqui com os proprietários do grupo Free Shop, ele que é Heraldo e Dani, sejam muito bem-vindos. Gente, que honra ter você aqui, Heraldo. Muito obrigado. Que prazer, Dani, ter vocês aqui. Muito Sejam obrigado, muito bem-vindos, Roberto. viu? E sem mais delongas aqui, até pro pessoal, pra nossa audiência, pra audiência de vocês, quem talvez ainda não conheça esse casal, gente, se preparem, abrem o coração, papel e caneta, pra anotar muitos insights valiosos. E pra quem ainda não conhece, gostaria que vocês já se apresentassem, talvez começar com o Heraldo. Heraldo, conta um pouquinho mais quem é Heraldo, o que é o grupo Free Shop, e depois, consequentemente, Dani também. É um prazer ter vocês aqui. Que responsabilidade com essa abertura. Eu fiquei bastante aqui impressionado. Digo, rapaz, o negócio desse cara aqui. Muito obrigado pelos elogios. Eu fico muito feliz. É um desafio hoje ser um empresário no Brasil. E eu fico muito feliz com esses espaços que deixam o conhecimento, as boas maneiras, os bons métodos, as novas tendências de mercado. Porque o mais legal é você, que aí eu gostei muito aqui do teu início aqui, que é um pensamento bem conhecido, que é falando não do barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Perfeito. E os bons estar calados, sem falar nada, é o que a gente tem que propagar o conhecimento, tem que propagar. Quanto mais pessoas que entendem, que querem entender um pouco mais sobre o mercado, sobre boas práticas, melhor é. Então, fico muito feliz aí em você estar aqui sendo um empreendedor nesse sentido para divulgar conhecimento. Maravilha, Heraldo. É um prazer ter você aqui, Dani também. Dani, gente, que aqui eu tenho certeza o que eu já convivi com essa mulher, o que eu já aprendi de coisas novas, que vocês vão aprender aqui hoje, mas desde já, Dani, para quem não te conhece também, quem é Dani, conta um pouquinho mais também sobre você, a palavra é toda sua. Então, enfatizando, né, assim, uma responsabilidade estar aí num ramo, né, há quase 30 anos. Próximo ano, o Free Shop completa 30 anos. Uau. E como Daniela chegou nesse universo, né? Então, nem eu esperava. Né? Então, pela minha formação, eu vim de uma família que vem do serviço público. Né? Então, fui trabalhada, vamos dizer assim, para também atuar dessa forma. E conheci Heraldo, né, em 2000. E aí, entrei nesse universo. Fui chegando ali aos poucos, passei por todos os setores, né? Então, no meu caso, eu fui construindo todo esse processo, né? E hoje estamos juntos, né? Cada um tem sua personalidade, mas sabemos respeitar as diferenças e os dois somando em um único objetivo, né? Então, muitas pessoas pensam, nossa, como é isso, trabalhar, né, tanto tempo, um casal ali, e saber separar, né, também. Mas, assim, no nosso caso, sabemos respeitar. Eu entendo a personalidade dele, como ele também entende a minha. E aí a gente soma as qualidades e vai trabalhando, não é, os defeitos, né, que faz parte de todo o processo. Um monte. E aí me identifiquei e, mais uma vez, né, estou nesse processo também, que é a descoberta dos óculos na imagem pessoal. Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Excelente.
ótimo início aqui pra gente. E sem dúvidas aqui a gente vai abordar diversos assuntos, mas eu quero começar aqui talvez por um tema que é bem significante, né? Que talvez já vou começar aqui já esse bate-bola, justamente para entender, né? Porque talvez poucas pessoas, e eu falo isso, e eu me incluo nisso, e olha que eu uso óculos desde criança, desde os meus 8 anos, acredito eu. E talvez a gente tenha até uma certa cultura, um pensamento a respeito de óculos. Ah, mas será que óculos, poxa, óculos enfeia o rosto? Porque às vezes teve essa crença. Mas quando eu entendi a importância do óculos, gente, hoje eu não, tipo assim, hoje eu tenho lente, eu não uso lente. A ponto de que, de tanto que eu gosto do meu óculos, do tanto que eu sei que ele comunica. E talvez, vamos começar aqui o nosso jogo de perguntas. O que vocês, como que vocês visualizam isso? Como que hoje o que o óculos hoje representa, a importância, né, do óculos, lá no sentido, como que o óculos pode significar para a comunicação, o quão hoje é importante hoje, porque, sem dúvida, gente, não é só a visão, não é só a saúde, mas eu quero que vocês comentem um pouco como é empreender nesse mercado óptico. E aí, fique à vontade. É um bate-bola. Deixa eu só iniciar, né, Claro. já que você tocou num ponto aí, As mulheres que primeiro. é em relação como mudou a percepção dos óculos, né, Perfeito. na nossa imagem. Perfeito. O que é que acontece? O óculos hoje não é só a questão da correção visual, Perfeito. né? Então, trabalhamos a imagem pessoal também. É um acessório que traz informação de moda, Uhum. mas é muito mais do que isso. Então, o óculos hoje ele tem que fazer sentido, né? Ele tem que trazer algo interessante na tua imagem. E as pessoas têm dificuldade em se perceber, Uhum. não é? Como assim? O que é que o óculos traz na minha imagem? Dentro do processo da consultoria, eu vou avançar um pouquinho mais, né? É onde o papel do visagismo entra. Por quê? Uhum. Você precisa ter uma conversa, né, assim, bem minuciosa, precisa ter sensibilidade, Uhum. aplicando as técnicas corretas, né? Porque o visagismo ele é um conceito através das técnicas, mas você tem que trabalhar quais são como é que a pessoa ali se percebe, se realmente aquela percepção dela está atrelada com o seu comportamento, entendeu? Se sua imagem hoje ela está com coerência, né, dentro do seu profissional e do seu emocional. E aí sim, entendendo isso, a gente vai tentar alinhar ou construir uma imagem desejada. Então, está muito em cima da construção. Né? Então, as pessoas, às vezes, nem sabem qual é a personalidade que está ali trazendo. Uhum. E é quando a gente faz esse filtro, entendeu, Perfeitamente. Yuri? Perfeitamente. Pegando um gancho do que Daniela explanou aí com maestria, Uhum. eu acho que até para falar uma coisa muito bate-bola, como eu ia falar aqui, que é interessante entender que as pessoas não têm ciência do que é o óculos. Até acho que no início das nossas conversas, há tempo atrás, qual é o teu maior concorrente, Heraldo? Eu disse, o meu maior concorrente é a desinformação. Perfeito. Eu acredito que, infelizmente, a maioria, a plena maioria dos consumidores de óculos não tem ideia do universo e das possibilidades. Eu estou falando aqui de qualidade visual, durabilidade, espessura, leveza, transparência na nitidez da imagem. E vem Daniela com a estética, com o que faz sentido, com a beleza. É um acessório. O óculos hoje não é uma órtese, não é um negócio, tem que botar um óculos no rosto para poder enxergar melhor, que coisas feias, que coisas chatas. Pelo contrário, um óculos bem escolhido, com uma lente oftálmica, você dá até muito mais qualidade de vida. E, infelizmente, ao longo dos anos, que isso está mudando de forma gradativa, que o conhecimento está no dia a dia, e as pessoas que querem conhecimento, elas estão entendendo a necessidade de melhorar ainda mais, e esse tipo eu falo isso do mercado, tá? O mercado está entendendo que é necessário sempre melhorar, e os óculos estão na crista da onda. É um produto que eu costumo até dizer, é um produto perfeito, que ele relaciona a imagem, ele é saúde, ele está dentro da necessidade de saúde, ele é um produto que é estético, é bonito, é moda, é designer, ele é necessário, altamente
primar. Fala o que é um óculos para um cara que precisa, como você mesmo enxergar. Sim, Você não trabalha sem óculos, concorda, Yuri? concordo. É uma coisa que é extremamente necessária na vida das pessoas e às vezes as pessoas não entendem o quanto ele é importante. Eu até brinco sempre, que a gente fala sempre que nós de vender um par de óculos e um segundo par de óculos Uhum. para uma necessidade. Até brinco com eles. Não, só basta um óculos. Eu fico brincando com os clientes. A sua roupa do Natal é a mesma do Ano Novo, né? É, Aí para convencer o cliente, eu falei brincando, que evidentemente que é até uma analogia interessante, sim, porque você não sai do carro sim. sem um step. Você aí eu sempre falo, isso é um clichê meu, quando o cliente, não, só basta um óculos, vamos fazer um segundo óculos que é importante. Poxa, a camiseta, comer um sanduíche, melou de molho, de molho, tem outra camisa, né? Porque todo mundo tem 10 camisas. O óculos só tem um. Imagina a pessoa perder um contrato, uma prova, um momento muito importante, porque só tem um óculos. Então, o óculos, ele é um universo incrível e vem só evoluindo quando as empresas que estão no segmento querem realmente evoluir. Eu falo com muita alegria. Daniela é uma prova viva disso. Eu estou nesse mercado há mais de empresa, há 30 anos. No segmento óptico, eu estou há 37 anos. Eu até brinco, eu tenho mais tempo de vida de óculos do que de vida mesmo. Então, eu comecei a vender óculos desde os 13 anos de idade. Então, a vender não, a trabalhar no universo dos óculos. Então, eu até comento sempre com o Daniel, isso aqui, cara, isso era moda. Sim. A gente tava assistindo um filme ontem, aí era um filme meio antigão, um filme acho que era de 96, eu acho que o filme era. E a mulher tá usando um óculos que é fibra de carbono e tal, naquela época, vai voltar. O ciclo, que são coisas antigas, então Perfeito, é perfeito. muita coisa. É pano pra mão, vai perguntando aí que eu fico falando, aí eu falo mais do que tu. Se deixar, eu falo mais do que tu. Excelente. Fala aí, velho. E perfeito, né? Dani falou muito bem aí de todo esse trabalho que vocês fazem lá na Free Shop. Eu pude presenciar e passar por uma consultoria com ela e realmente é um abrir de olhos literalmente muito grande. Não só colocando a lente dos óculos, mas também abrir nossos olhos para as possibilidades, para o universo que existe dentro das armações e de todo o processo que há dentro do trabalho de vocês. E nesse contexto, eu queria saber, assim, o iniciozinho. Como é que foi? Lá no comecinho, porque hoje eu sei que a Free Shop é enorme, é uma rede de óticas, né? São várias óticas com vários nomes diversos. E como foi que começou? Deixa eu fazer só o comecinho mesmo, aí a Daniela vai fazer a parte que é muito mais bonita a história da Daniela. Eu comecei com 13 anos de idade, realmente, com uma distribuidora, com um padrinho meu, Dácio Espósito. Ele já é falecido, mas foi quem me colocou no segmento. Eu com 13, estou falando 37 anos atrás, em Recife, eu era estudante aqui em Surubim e comecei... aquele estudante meia boca. Eu sempre fui de estudar, mas estudar o que eu gostava de estudar. Sim. E mamãe vendo que eu era muito disciplinado nos estudos, vai trabalhar. E naquela época, era 13 anos de idade, isso é que eu acho, até que eu falo isso, cara, não tem criança, pode trabalhar, trabalho enaltece, forja caráter. E eu com 13 anos, se eu falar isso hoje nos moldes atuais, 13 anos de trabalhar, eu acho que é um absurdo. Bom, o absurdo é o que está acontecendo hoje, mas isso é outra conversa. Eu com 13 anos já fui para Recife. Pegava 4 ônibus para chegar no trabalho. Comecei a trabalhar de segunda a sexta. Até que isso era bom, no sábado não tinha trabalho, que era uma distribuidora de lentes. Certo. E nesta distribuidora eu comecei o universo. O universo das lentes é dinâmico, são palavras novas, conceitos novos, mas eu comecei da melhor forma possível, como um office boy. Não. Entendendo tudo sobre ele, mas como boy. Lá entregava, o pessoal comprava. Aham. Naquela época existia essa prática de você comprar numa distribuidora Uhum. e o pessoal fazia o pedido por telefone ou presencial e a gente levava ou despachava, feito uma loja normal, o cara compra. E hoje isso nem existe mais, essa prática de vendas. E se passaram em torno de 6 anos. E, infelizmente, houve um divisor de águas, que foi o falecimento do meu padrinho Dácio, tio Dácio. Ele faleceu num acidente, ele tinha Simone, infelizmente. E aí essa distribuidora, o meu primo hoje, que é um
um grande parceiro, uma pessoa que tá. A gente troca muita figurinha, é um parceiro de negócios, no sentido de ser um grande expoente no segmento óptico, porque Dácio Filho ele é altamente bem relacionado, e essa construção do mercado, graças a Deus, eu soube valorizar todo esse legado que tio Dácio deixou. Dácio Filho enalteceu ainda mais com os conceitos e aprendizagem do pai. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de tio Dácio na distribuidora, ele lá negociando com os fornecedores e eu lá escutando, contando lente, escutando a conversa, errava direto. Errava, quebrava lente, era uma bagunça aí. Mas aprendi muito. Dácio hoje é um parceiro meu, eu junto com ele, a gente vai para viagens, para congressos, para feiras, troca muita figurinha no dia a dia da ótica. Ótica e balcão, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas dizem, poxa, que é isso? Tem que estar na linha de frente. Ótica é sensibilidade, não é diferente de qualquer outro mercado, mas tem que ter sensibilidade, tem que estar ali entendendo o que é que o cliente está precisando, quais são as dores, o que é o dia a dia de cada cliente. E aí eu já estou estendendo a conversa, e daí, isso são 30 anos, começamos a abrir. Tem aí a história da minha mãe, e meu pai, Heraldo Pio, já é falecido, mas minha mãe é viva, a mãe tá bem, tá com saúde, tá lá na casa dela e tá ótima. Ontem eu passei umas 2 horas lá conversando com ela, dei altas risadas, e mamãe tá muito bem, tem 86 anos. E ela foi a minha... Eu tive o pai patrocinador e o mãe patrocinador, né? Para iniciar meu negócio. Sim. E eles realmente investiram em mim no início, e graças a Deus o restante é história. E Daniela, no meio dos anos 2000... Eu fui num show, o único show de sertanejo. Não tenho nada contra sertanejo, tá? Eu acho bacana, é legal. Mas foi a única vez, graças a Deus, que eu fui, mas deu certo. Foi pro show de Zezé de Camargo, Luciano, aí encontrei Daniela, na vaquejada. Aí o resto é história. Aí Daniela começa a conversa. Não, né? Zezé de Camargo, Luciano. Caraca, Ave essa Maria. Foi um bom investimento. Nos conhecemos, né? Daí, Conheci a antes. partir daí, não é? Então, como eu falei logo no início, eu acho que eu não esperava estar onde eu estou hoje. Então, para mim, tudo foi meio que foi desafiador, e a pessoa que me desafiou mais foi Heraldo. Então, ele acreditou, né? Então, todo passo que foi dado por minha pessoa, ele estava por trás de mim, né? Então, eu comecei ali no universo, né, da ótica, fazendo o cadastro do cliente. Então, fui caminhando dessa forma, né? Fui trazendo mais a parte da burocracia, até porque eu me formei em administração e comércio exterior. Então, fui aplicando muito essa aprendizagem dessa forma. E vieram os desafios, né? Então, eu nunca me imaginava estar num balcão de atendimento, porque não era muito a minha zona de conforto, tá? Só que, mais uma vez, né? E Daniela foi doutrinada, ela falou no início, mas foi doutrinada para ser funcionária pública. Era a árvore genealógica. O meu sonho inicial era ser atleta, jogadora de handebol. Uau. Né? Então, o esporte, ele sempre fez parte da minha vida. E atrelado com isso, né, eu participei de vários desfiles também. Então, talvez já estava ali intrínseco, né, algo relacionado, né, com imagem, com moda, e aí eu não entendia isso, né? Mas pela doutrinação familiar... E foi potencializada, porque eu já tinha o dom. Aí só botar o start, o botão. Ele, né, com esse olhar, né, que é um olhar mais visionário nesse sentido, foi me provocando, e aí eu fui me descobrindo. Daqui a pouco eu estava no atendimento, né? Então, nessa linha de frente, daqui a pouco eu estava numa loja, né, à frente de uma loja, liderando uma equipe, que eu nunca imaginava liderar uma equipe. A gente foi tendo resultados assim maravilhosos, né? E aí eu fui saindo dessa linha e já fui para outra loja, né? Tive uma experiência na loja de Limoeiro, passei um tempo lá com as meninas e retornei, né, para ficar aqui em Surubim. E aí, nesse meio termo, surgiu, né, a oportunidade de entender mais, de mergulhar mais nos óculos, né? Então, fiz alguns cursos, continuo fazendo, né? Não fiquei só presas nos óculos, porque existem outras coisas muito maravilhosas que a gente precisa entender quando
aborda o visagismo, Uhum. tá? Precisa entender todo o conjunto, né? Então, o rosto, ele traz muitos significados na nossa imagem, mas não é só o rosto, eu preciso entender toda a leitura de imagem. Então, é da cabeça aos pés, é o total look que a gente fala, Perfeito. né? Então, aí já entra a imagem e estilo da pessoa, né? E os óculos, ele vem para potencializar, né? E por que potencializar? Porque a nossa comunicação principal ela está aqui. Estamos aqui nós quatro conversando. O que é que está sendo visto nas câmeras? O Daqui rosto. para Pra cima. cima. Perfeito. Você está entendendo? Sim. Então a gente Comunicação deixa de utilizar outros recursos, que é a parte, né, inferior, a calça, o calçado, porque ela está sendo escondida, porque o ângulo que vai ser mostrado é isso aqui, não é? E é onde a gente comunica, é isso aqui. E o óculos, ele pode potencializar, ele pode enaltecer mais ainda a sua imagem, entendeu? Trazer tua identidade e tua personalidade. Excelente. E já voltando justamente lá nesse conceito, porque hoje em dia empreender, como já foi dito, não é fácil. E continuar empreendendo, expandindo, crescendo, tendo outras lojas. E aí eu gostaria de entender até mais, porque é bem interessante isso. Como que hoje, uma pergunta mais direcionada a Heraldo. Heraldo, na sua visão, como que hoje é gerir pessoas? Como que hoje é liderar equipes? Em qual momento assim você fala, caraca, agora é o momento talvez de abrir uma nova franquia, de abrir uma nova loja? Como que foi esse processo? Porque houve muitas dificuldades, sem dúvidas. Acho que hoje nenhum negócio hoje que quer crescer, ele vai passar intacto, sem dificuldade. Não existe. E aí eu quero justamente entender lá da sua visão, como que é essa sua parte em relação à gestão, à liderança, à visão, a que momento é um bom momento para se abrir um outro negócio também. Ô Yuri, vou aqui aproveitar já para fazer que eu estava, antes de lhe conhecer, eu estava num momento extremamente, como é que eu não digo delicado, nem digo muito em crise ou pesado, mas de altas dúvidas. E a gente conversando, que foi aí que vem o nosso conhecimento, que a gente se conhece que há 6 meses, Já vai 8 fazer meses. alguns meses. Ave Maria, faz um bom tempo então já. E o que é que acontece? E essa dificuldade que você está sendo, aí já vou fazer você está sendo uma pessoa de altíssima, como é que eu posso dizer uma palavra muito legal para você, relevância no meu processo de gestão de pessoas. Você está sendo uma referência muito importante. E hoje, sendo muito claro, qualquer empresário sabe que a maior dificuldade dele hoje, eu posso até dizer, em 90% dos casos, não é mercado. É claro, salvo suas devidas proporções, não é concorrência, não é preço de mercadoria, não é vendas. Isso, evidentemente, sempre foi e sempre vai ser os desafios diários de qualquer empresário de pequeno, médio ou grande porte. Mas o maior desafio, eu posso dizer quase que 100% de certeza, são pessoas. A gestão de pessoas hoje, nesse novo normal, com esta nova geração, não sei se é a geração Z, misturado com um pouco de uma geração anterior. Qual é a anterior? É milênio? É o quê? Eu não sei. Já Bom, até perdeu tem já uma o série alfabeto. de gerações. O desafio hoje de você entender e as pessoas terem a capacidade de ter responsabilidades que são cotidianas, normais, de qualquer função, hoje é quase que um desafio as pessoas terem o dia a dia, rotinas, erros e acertos, estudar, evoluir, ler. Você quando um colaborador tem essas virtudes, como você deu uma coisa que você fala muito, é ouro. É ouro. A pessoa tem, poxa, essa pessoa tá é um ativo extinto hoje, infelizmente. Então, o grande desafio hoje de qualquer empresário, eu acredito, é a gestão de pessoas. E aí vem você, que evidentemente, que a gente, nessa parceria, você, com as informações, com inteligência artificial, com mecanismos e ferramentas que estão facilitando o processo de vendas,
o processo de engajamento entre os colaboradores. Então, o seu trabalho está sendo um trabalho altamente relevante. Pelo menos eu venho gostando. Tô fazendo já essa merchan aí pra você, tá? Tá me pagando nada, eu vou até pegar um negócio aqui. Mas tô gostando, de fato, pelo simples ato de você juntar a minha equipe de vendas, deixar ela numa só sintonia e ali tá propondo diariamente desafios que são altamente desafiadores, mas com didática, Legal. com facilitadores, com a ferramenta de IA que você tem, e você é um expert nesse assunto. Então, esse é o grande desafio. Perfeito. E, ao mesmo tempo, quando você junta ferramentas positivas, essa é uma das ferramentas que é a que você tem, entre outras, tem outros tipos de ferramentas que são interessantes, mas o diálogo, o dia a dia, a gestão, o escutar o colaborador é o que faz o diferencial. Perfeito. Perfeito. E aproveitando esse contexto todo, a gente sabe que nada é por acaso, né? Atrás de empresários bem-sucedidos, acredito que atrás de um CNPJ tem um CPF forte. Eu acho que aqui é importante a gente explorar um pouco mais isso. Quem é Dani? Agora eu vou fazer para ela. Dani, quem é Dani atrás do CNPJ? Eu sou a mesma pessoa que estou aqui, né? Então, assim, a Daniela Pio, que é o produto, né? Que é a imagem que vocês vê aí nas redes sociais, é a mesma que você vê presencialmente e no dia a dia. Então, não tem nenhuma mudança aí. Eu sou a mesma pessoa, tá? O que eu quero trazer para os atendimentos, não é, para as clientes, é trabalhar uma imagem mais equilibrada, mais assertiva, e eu ser esse reflexo também. Então, é importante a gente ter esse cuidado e se atentar com a imagem também, porque não é só o conteúdo. Então, você pode dominar um conteúdo aí, você pode ser o melhor profissional, mas se você não está com a imagem adequada para gerar essa credibilidade, pode ir tudo por água abaixo. Corretamente. Né? Então, a pessoa que vocês vê hoje nas redes sociais é a mesma que está aqui, é a mesma que está no Free Shop. Então, eu não tenho um papel diferente, né? Então, é a mesma pessoa. Perfeito. E a mesma pergunta é muito válida, uma personalidade assim incrível, ou uma pessoa muito reconhecida. Eu também quero saber um pouco mais de quem é Heraldo atrás de um CNPJ. Eu vou ser menos econômico do que a Daniela. Daniela, se é me permita, vou fazer dela, ela realmente é muito econômica, mas Daniela realmente é muito dinâmica, uma pessoa que se é uma coisa ao longo dos anos que eu aprendi com ela, é determinação, é disciplina. Então essa disciplina, ela não fala, mas todo dia a gente acorda de 4 e pouca da manhã para ir eu, embora não sirva para nada, né? Mas eu vou com ela para academia de manhã, vou treinar, vou com uma satisfação imensa, mas eu vou porque ela é muito disciplinada. É uma virtude incrível de Daniela. E fora excelente cozinheira. É um segredo. Deixa eu ver o que mais. Entre virtudes e muita. É uma mãe extraordinária. A gente tem Heitor, tem Nicole, tem Heitor. E eu morro de ciúme, porque eu só dou um cartaz a ela. Eu fico em segundo plano, como todo pai deve ser. E é isso. Falando de mim, cara, eu sou um cara também. Eu acho que é uma coisa interessante de ser dita. É muito ruim quando você, na frente das câmeras ou para o cliente, você é aquela pessoa, é um produto, e por trás dela você se transforma num cara totalmente diferente. Exatamente. E acho que essa autenticidade, essa naturalidade, essa forma de ser que Daniela é, e eu sempre fui assim, talvez eu seja um pouco dela, ela é um pouco de mim, é uma troca, estamos juntos há 25 anos. Entre namoro, noivado e casamento, a gente tá junto há 25 anos. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, a gente é muito tranquilo. Claro que tem... Ela, não sei por que ela, de vez em quando, fica com raiva de mim. Eu sou uma pessoa altamente tranquila. Mas ela, de vez em quando, se aperreia comigo. Eu não me aperreio com ela em momento algum. Eu sou incompreendido.
E eu sou um cara normal, como qualquer outro. Gosto de coisas diferentes, que eu gosto do meu motociclismo. Eu gosto de dar minha voltinha de moto. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de andar de moto. Sabe que eu tenho uma banda. Eu falei até mexendo na minha banda, tá? Bebo Blues. A gente até rodou aí lançou um single novo aí com a música Blues de Destino. Então escutem lá no Instagram da Bebo Blues. Uma música feita autoral, nossa. Aham. Eu me divirto, cara. Então é isso. A gente, hoje, depois de 30 e tantos anos trabalhando, eu, graças a Deus, tenho, eu não digo um luxo, mas eu me permito a fazer. Isso é um acelerador de criatividade, sabe, Yuri? Concordo. Evidentemente que eu sou um privilegiado no sentido de sempre ter trabalhado com o que eu gosto. Perfeito. Eu sempre gostei de atender pessoas, eu sempre gostei de vendas, eu sempre achei altamente curioso o segmento óptico. É um universo, é um oceano de novidades, de conhecimento. E sempre isso me deu esse tesão de fazer as coisas. E hoje eu me dou o luxo e me dou o direito de fazer coisas que não tem nada a ver com o meu segmento, mas que, em contrapartida, me energizam para poder eu fazer o que eu faço hoje. E vou falar, e toco gaita também, tá? Ruim, mas toco. Tô aprendendo. E eu vou contar aqui, cara, um processo evolutivo tão grande que eu vou contar uma novidade que eu não contei para ninguém, cara. Não contei para ninguém. E, assim, é importante dizer isso, que esse processo evolutivo e essa curiosidade e esse não parar faz com que você não sempre queira novos processos, Perfeito. novas, eu posso até dizer, novos temperos, novas temperaturas, novas nuances, novas texturas Correto. que fazem com que a gente sempre queira um pouco mais. Então, eu vou contar uma coisa aqui. Quer que eu conte logo ou quer deixar render aí o podcast? Mas, ó, já me deixou curioso. E de você, eu só espero coisa boa. Vou contar então, cara. O mais interessante é que hoje a gente tem um processo o processo de óculos feito, as lentes oftálmicas, a Sim. gente consegue fazer as lentes oftálmicas de uma forma modéstia à parte. Perfeito só Deus, Certo. mas muito próximo à perfeição. Ok. Os equipamentos que a gente investe hoje no Free Shop, hoje a gente tem, acabou de chegar o Visual Real Master, que é um equipamento da Royal, um equipamento japonês de ponta, com inteligência artificial. Você que é um entusiasta Sim. de inteligência artificial, então hoje esse equipamento é uma realidade no Free Shop. Perfeito. E, cara, com o trabalho de Daniela, que é um trabalho também altamente pioneiro na região, o visagismo com especialidade em óculos é algo muito novo. Mas quando eu digo muito novo, não o visagismo em si, mas eu falo a especialidade que Daniela coloca e todo o sensorial, toda essa jornada que o cliente absorve ao fazer a consultoria com Daniela é algo fora do contexto. Perfeitamente. Os produtos que você veja, uma jornada de conhecimento aliada à tecnologia, que são os equipamentos de ponta que o Free Shop tem, desde a aferição de medidas, na montagem, na surfaçagem digital, no freeform, que são tecnologias ópticas de ponta. Eu sempre brinco dizendo assim, um óculos no Free Shop, você pode até fazer igual em qualquer parte do mundo. Melhor do que a gente faz aqui hoje, não tem. Porque a gente tem um que há de melhor no mundo. Não é em Pernambuco, não é em Surubim, não é no Brasil. É no mundo. Perfeito. O que a gente faz é o que há de mais moderno. E como a gente estava conversando no início do nosso bate-papo aqui, em off, e eu achei muito interessante, quando eu digo, vou falar, falo ou não falo, eu já venho num processo de trabalho sobre uma coisa que é altamente diferenciada, já que a gente faz lentes personalizadas. Daniela faz um atendimento que mostra o cliente querendo expor a sua personalidade, sua maneira de
de ser, isso tudo com a ferramenta óculos e os demais acessórios, até Correto. mesmo. O que está faltando, cara, são as armações. As armações hoje que a gente vende são armações de altíssima qualidade, de marcas renomadas. Aí eu posso falar das melhores grifes e produtos com os melhores acetatos e metais de maior tecnologia do mercado mundial também. Mas a gente estava falando sobre isso. O que o mercado hoje quer é exclusividade. Você ter algo que é único, algo que é seu. E de primeira mão eu tô falando aqui para você, isso é uma coisa exclusivaça aqui. Top. A gente tá até para chancelar isso agora em fevereiro do ano que vem. Uhum. Estamos indo para a maior feira de óptica Uhum. do mundo, que é a Mido, que é na Itália. Uhum. E a gente vai também falar, já vou conversar com esse professor pessoalmente. Vai existir outros workshops que a gente vai fazer, Uhum. que é óculos sobre medida. Anotem isso. Óculos sobre medida. Armação sobre medida para que você tenha um óculos com o teu DNA, Uau. com as tuas cores que você, o leque de cores, formato, o tipo de haste, tipo de caimento, tudo de forma feita sobre medida para o seu rosto, com as lentes oftálmicas feitas sobre medidas Uau. para você, com uma profissional que pega a tua essência Uhum. e coloca numa armação. É fechando todo o ciclo. E isso é outro pioneirismo que o Free Shopping, com muito orgulho, eu sempre falo com muito orgulho, mas é muito esforço, sabe, Yuri? Sim, Às sim. vezes a gente até brinca que cara, o resultado, mas tem muito esforço por trás. São noites e noites de pensando, elaborando, Exato. em desafios. A gente tem aquela bola de ferro que fica prendendo a gente, que é aquele que a gente não vou nem falar, que fica atrapalhando a gente e a gente vai pra frente, Corretamente. vai correndo. Correto. E isso é o que enaltece, isso é o que empolga, isso é o que deixa a gente feliz em poder fazer um trabalho altamente diferenciado. Daniela fazendo uma experiência incrível. Eu, de coração, eu não falo isso nem porque é minha esposa e nem porque eu queira vender nada aqui, não. Pode perguntar a qualquer pessoa que já passou pelo processo de visagismo, pelo processo de consultoria Daniela. A pessoa tem depoimentos emocionados de pessoas que ficam em êxtase de todo o ciclo que é feito. Então, para laurear isso, por que não personalizar mais ainda o acessório óptico, que é a armação, que aí a gente vai enaltecer isso, mas aguardem que é para um próximo capítulo. Muito, muito, muito top. Eu acredito nisso, como também sou muito entusiasta, eu acredito que a gente está vivendo e prestes a viver uma era ainda mais de ultra personalização. Então, nossa, eu só desejo muito sucesso. E como você disse, aqui está um próprio depoimento, né? Que eu mesmo sou um cara que uso óculos desde pequeno. Particularmente, nunca gostei muito de óculos, porque eu achava que deixava o rosto um pouco feio, mas não era o que eu acho. Nós somos muito programados. E quando eu era criança, eu escutava um certo tipo de zombação, bullying, ah, quatro olhos e não sei o quê. Fundo de garrafa. E aí a gente acabava ficando, poxa, óculos é ruim. Então a gente cresce achando que óculos é ruim. Então eu até confesso, até pouco tempo atrás eu gostava mais de usar lente. Então, por exemplo, se eu viesse num podcast como esse aqui, dando palestra, etc, lente. Tava de lente. E aí, aqui é o meu testemunho vivo aqui, só pra gente realmente... Pra que nós entenda que todos nós temos um nível de consciência, né? Eugênio Schwartz, um dos maiores escritores e redatores hoje do mundo, escritores de grandes copywriters, que ele explicou justamente sobre o nível de consciência, e eu vou dar o meu depoimento aqui, porque talvez você que está aí lá nos assistindo esteja nesse nível de consciência que eu estava, até encontrar a Dani, que eu fui para um outro nível de consciência, e como que isso tem gerado, não só autoestima, mas gerado resultado, no sentido que, hoje em dia, quando a gente fala assim, então até então fala, nossa, óculos é chato, óculos é feio, e não sei o que, porque eu só conhecia armações básicas. Aquelas armações de ferro fininho, óculos redondinho, nada contra quem tem, mas é uma questão de imagem. Aí eu falei, cara, poxa, mas
ruim também ficar pondo lente toda hora, também tem que ficar. E a lente seca o olho, então às vezes você ficar muito tempo com ela, mesmo pingando colírio, ela é um processo. Eu falei, não, pô, eu quero. Eu não quero esconder nada, eu quero usar, já que eu uso óculos, eu quero usar o meu óculos, né? E aí foi quando eu conheci vocês. Aí conversando ali com vocês, ele falei, gente, ó, eu quero passar um ar mais tecnológico. Porque aqui tá uma grande chave pra você. Tudo é vendas. Você tá se vendendo o tempo todo. Só que ou você tá sendo intencional, ou você tá sendo literalmente, você tá deixando ao acaso. E você não pode deixar o seu resultado ao acaso. Então, como você tá se comunicando o tempo todo, se vendendo o tempo todo, o óculos, aí foi onde eu cheguei em Dani, Heraldo. Eu quero passar um ar mais tech, um ar mais tecnológico, mais criatividade. Eu quero ser diferente, quero sair do comum, quero uma lente mais alaranjada, assim, assim, assim. E foi onde a gente passou todo um processo de consultoria. E ele foi, tipo assim, meu, atendimento além de rápido, foi muito personalizado. E chegamos realmente, assim, com uma velocidade absurda lá na entrega. Chegamos lá nesse óculos, que hoje eu fico, assim, refletindo. Eu falei, gente, e quantidade de pessoas que, querendo ou não, como hoje em dia a gente vive numa era de internet, muita exposição, gravações de vídeos e etc. Às vezes a gente grava, a pessoa sem saber fala assim, cara, você é um cara diferente. Legal, o meu conteúdo é diferente. É, porque eu tenho bagagens diferentes de muita gente. Eu passei por coisas que ninguém passou. Mas é importante a imagem. E a imagem tá comunicando primeiro. Então eu tô aqui também até para deixar esse testemunho, eu acho que isso é muito importante. E já voltando com uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para Heraldo, já vou fazer uma pergunta para Dani em sequência. Heraldo, se você pudesse dizer uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes ainda não entendem a importância do óculos, qual mensagem você deixaria para essa pessoa? A mensagem, como é que eu posso dizer? O quanto ela poderia ter 1000 possibilidades de enaltecer ainda mais a personalidade, enaltecer ainda mais o profissionalismo, deixar muito mais latente o vigor de opinião ou sua postura, se quer ter uma postura mais séria, uma postura mais descontraída, uma postura mais criativa. O que o óculos proporciona, além de enxergar bem, são todas essas nuances de personalidade. Compete a você escolher qual é a que mais lhe apetece. Daniela tem esse poder. Eu posso falar isso com testemunho literalmente ocular do quanto ela muda, ou melhor, ela enaltece certas virtudes escondidas ou personalidades escondidas que o cliente nem sabe que tinha. Poxa, eu nem sabia que eu tinha essas possibilidades. Eu nem sabia que eu poderia usar essas cores. Eu nem sabia que este formato de armação ficava altamente bacana no meu rosto. Então, às vezes as pessoas se deixam de ter essa, como é que eu posso dizer, uma palavra, esse momento, esse entusiasmo de poder enaltecer ainda mais sua personalidade, simplesmente por desconhecimento. Como eu falo desde o início, o maior desafio de vender óculos é o desconhecimento, é a desinformação. Perfeito. Então, quando você está informado, a coisa acontece. Perfeito. Então, o conselho vai ser agora. Informe-se. Aham. Deixe a coisa acontecer. Liberte-se. Que o óculos ele tem 1000 possibilidades. Não de você só enxergar bem, mas a possibilidade de você ser visto e se ver, as pessoas lhe verem de forma muito mais enaltecedora, com muito mais brilho, com muito mais personalidade. Perfeito. Só complementando, né, o que Heraldo falou, às vezes, Yuri, é você resgatar aquela pessoa que Perfeito. precisa Perfeito. de uma orientação, Corretamente. de um profissional, né? Então, esse é o meu papel, né? Então, eu já vivenciei essas experiências, né, de resgatar, de pessoas chorarem ali no atendimento, simplesmente porque
ela se perdeu em algum momento, Uau. né? Esqueceu de se olhar, Sim. né? E às vezes precisa desse olhar de um profissional para fazer esse resgate. Corretamente. E o que Heraldo falou, né, de você, no processo da consultoria, além de você analisar ali o que é que as linhas comunicam, né? No seu caso, o que foi feito foi um direcionamento, né, de imagem, então foi algo mais rápido, tá? Mas como é que eu faço esse direcionamento? Então, existem a técnica, que é trazer as leituras, né, de sua sobrancelha, o seu olhar, o seu dorso, a sua boca, a sua base de rosto. Não é só o formato do rosto. Existem esses elementos e é o ponto-chave. Né? O nosso rosto, ele tem as proporções. Então, se eu não entender essas proporções e o que ela comunica, aí pode desalinhar. Então, quando as pessoas entendem, poxa, na minha proporção facial, o que é que tem mais de destaque? Tem pessoas que é essa zona superior, que está o intelecto. Né? Então, quando a gente faz essa leitura, o que é que a gente entende dessa pessoa a princípio, que é uma pessoa que ela é muito racional, ela é planejadora. Já tem pessoas que essa zona média, que é a zona afetiva, que tem a maior expressividade, ela tem a proporção maior, tanto na lateral como na vertical. Então, esse tipo de pessoas, ela gosta de estar em contato com outras, ela gosta do abraço. E as pessoas que são mais instintivas, que estão nessa base. Né? Então, a proporção dela aqui é maior em relação aos outros. E essa pessoa ela é mais ágil no seu comportamento, entendeu? Ela domina mais. Então, a princípio, a gente já parte por aí. Boa. Mas tudo vem dentro do desejo e, às vezes, as pessoas não sabem se interpretar. E aí vem o papel da consultora, né? Mostrar o que é que a imagem dela passa. E, em cima disso, o desejo atrelado com o estilo, porque é muito importante isso também. Né? Então, quando eu faço a aplicação dos estilos, a pessoa ela está afirmando ali o que é que ela está respondendo. Então, eu vou caminhando muito por isso aí. Quando eu falo que o estilo traz, a pessoa, poxa, eu sou assim, poxa, não. Eu gostaria de trazer isso aqui, que é justamente onde a gente pega uma referência de um estilo e adiciona no outro. Então, tudo é equilíbrio. Tá? Então, quando a gente fala na elegância, um estilo básico, ele pode ser elegante. Então, a gente precisa minimizar algumas informações e adicionar outros. Então, todos os estilos, ele pode ser elegante. Entendeu? Então, precisa entender isso para trazer uma imagem mais equilibrada. O segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio. Tudo Muito é bom, equilíbrio. muito bom. E aí, justamente pegando esse gancho, hoje, para quem não conhece o que é o visagismo e etc., o que hoje, Dani, consideraria que hoje, para uma pessoa que está agora lá nos assistindo e quisesse buscar mais e falar assim, qual é o diferencial, Dani, de passar por um visagismo? Qual é a diferença entre eu comprar, por comprar, ou eu passar por uma consulta com você Então, no visagismo? O visagismo, ele vai trazer a sua personalização. É sair da padronagem, da uniformização e trazer a sua identidade. Então, o que eu explico para as pessoas às vezes você tem uma referência de alguém, você admira alguém, entendeu? Então, você vai num salão e tem uma referência de cabelo, né? Exemplo. Se a profissional do salão, ela não entender a fundo como é você, né? Então, sua personalidade, e você traz aquela imagem de outra pessoa que não tem nada a ver com você, no final o resultado não vai ser positivo. Correto. A pessoa não vai se reconhecer. Corretamente. Então, a mesma coisa é com os óculos, a mesma coisa é com a maquiagem. Você está entendendo? Então, o visagismo, ele vai trabalhar o formato do rosto para poder equilibrar as formas, não é? Através dos acessórios. Né? Então, os acessórios é o que a gente utiliza aqui, o óculos, o brinco, um colar, entendeu? É a maquiagem e a parte do corte e o cabelo. Então, todos esses elementos faz parte, né? Atrelado com o comportamento, com a parte emocional, entendeu? Com os valores que a pessoa traz ali na sua imagem. Perfeitamente. Eu acho que isso aqui é algo que é muito valioso, que não é sobre o produto, mas sobre o que o produto... Olha o poder disso, olha o poder lá da imagem.
Gente, quando o papo ele é muito bom, ele vai passando muito rápido, assim, é um papo que flui muito bem. Eu gosto de, sempre quando a gente vai caminhando para os finalmente, eu gosto de. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de ping-pong. É um quadro que a gente faz toda vez. Esse ping-pong é um quadro de perguntas e respostas rápidas, aonde eu faço uma pergunta para Heraldo e vice-versa. E, de certa forma, quem terminou respondendo volta fazendo uma pergunta. E, curiosamente, como aqui a gente hoje está. Pode ser também, inclusive, Heraldo perguntando pra Dani. E Dani perguntando pra Heraldo. Então, vice-versa. Quem terminar respondendo, devolve com uma pergunta. Ok? Ok. Eu vou começar perguntando. Quem responder, depois na volta já devolve uma pergunta pra um de nós. Certo. Combinado? Combinado. Vamos lá. Heraldo, um ponto muito curioso também é que eu vejo que você também, hoje você tem um perfil bem interessante de se acompanhar, você fala, você traz várias coisas ali e tem cada vez trazido mais, eu vejo que tem sido um posicionamento, né, de Heraldo Pio se posicionando cada vez mais, mas eu também percebo também uma coisa que é bem legal também, o pessoal aqui da região gosta bastante, é bem conhecido, esse movimento de moto, Heraldo, como que foi isso? Como que começou o clube? Como que começou? Eu não conheço essa história, eu gostaria também que você falasse aqui pra gente. Cara, isso, olha, o Motoclube Cowboy do Asfalto, sendo muito rápido aí, que é o Aham. ping-pong, Aham. cara, é de 2001, a gente tive o prazer de fazer parte de um grupo de amigos no centro de Surubim, isso por volta de 99, 2000. Eu entrei no motoclube em 2001 para 2002. E a proporção que o motoclube tomou conta é um movimento que é muito autêntico, muito distinto, com muita hombridade, com muita. A gente tem um lema no motoclube que é liberdade, exemplo e respeito. Isso é levado ao pé da letra. Uhum. E ele surgiu de uma forma orgânica, cara. É uma necessidade de aventura, um clube de amigos. A gente se reúne para viajar, basicamente é para fazer viagens, para conhecer novas cidades, rever amigos, ver a estrada. A desculpa não é nem o caminho, eu vou viajar para Paulo Afonso. Não é para ir para Paulo Afonso, é a estrada. É o caminho, é a estrada, para num posto, é uma resenha, é uma risadagem, a amizade entre pessoas que têm um único assunto em comum, que é o motociclismo. Então, e junto a isso vem o Motofest. Foi um negócio tão orgânico que a gente sentiu a necessidade de fazer esse monstro, no bom sentido, que é o Motofest hoje. São 23 anos, 22 anos, para o ano vai ser 23 anos de evento. Então não é brincadeira, é um evento que hoje eu posso dizer que é o terceiro maior evento de Surubim, em turismo intermunicipal e interestadual, é o segundo maior evento de Surubim, só perdendo para a Vaquejada, em termos de público, só perdendo para a Vaquejada e para o desfile, para o carnaval fora de época de Surubim. Então o Surubim Motofest é um evento de uma magnitude enorme, que tomou uma proporção enorme, que já trouxe vários títulos de renome nacional para abrilhantarem a festa no aspecto musical, que não é a cerne do evento, para você diga-se de passagem, que a cerne, o motivo do evento é o bate-papo. A grande estrela do evento é o motociclista, são as motos, é o bate-papo, é rever amigos, e o fundo musical, que é o rock and roll, ele, quando é enaltecido por estrelas, dá um brilho maior. Mas eu sempre falo que a grande estrela é o motociclista. Perfeito. Perfeitamente. É isso. A pergunta aqui eu vou fazer para Daniela. Deixa eu fazer uma pergunta para Daniela. Um bate-bola seria o quê? Daniela, e como é conciliar a profissão de visagista, de empresária, de ter os horários para poder ter toda a sua rotina profissional e ainda ser a mãe, ser a esposa e ser uma pessoa altamente disciplinada, que até hoje eu não aprendi ainda. Eu que estou perguntando porque eu não aprendi até Não, hoje. então você Muito acabou Vou aproveitar o podcast Muito bom, para muito bom. Passe a perguntar. receita, passe a receita. Vai que ela conta Muito alguma bom. coisa que ela não contou ainda. pra mim. Vamos extrair o ouro dela agora. Vamos extrair o ouro. Então, são vários papéis, não é? Não é fácil, mas eu encaro com muita naturalidade, porque eu acho que a disciplina, eu acho que faz muito da minha essência, né? A disciplina, e assim, eu sou muito focada.
Sou muito reservada também, né? Por incrível que pareça, as pessoas talvez, né, possam até se surpreender, mas eu sou muito discreta, entendeu? E para mim é muito natural, né? Mas tudo em cima Conta o segredo. Segredo, não, conta o segredo do molho gorgonzola. Ela faz um molho gorgonzola. Oh, que eu fico doidinho. o segredo é a disciplina, né? Então, tive essa criação, né? Meu pai foi um exemplo disso, de disciplina, de foco, de querer mudar e ter objetivo e conseguir, né? Então, eu tenho muito esse reflexo dele. Muitas pessoas falam, né, assim, que vê a figura do meu pai em mim, né? Então, eu sou uma pessoa que Bonito, pelo menos. eu sou uma pessoa que mantenho isso, né? Eu acredito que no dia a dia é tudo muito natural da minha parte. Eu não vejo nenhum empecilho, Bom. né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Quando eu vejo, a coisa já está acontecendo. Pergunta aí, vai perguntar agora. Agora, sua pergunta. Vai Pra tua quem você pergunta. quiser. Yuri, você comentou aí recentemente, né, da sua experiência com a escolha, né, de trazer um óculos que representasse essa imagem de tecnologia. Sim. E eu vejo que você trouxe isso muito, né, de uma forma fervorosa, Sim. né? E lembra que eu conversei com você da Uhum. gente, de repente, trazer uma imagem aí, adicionar outras cores, que também faz Novidades aí, sentido. então, chegar com novidades, vocês dois. Inclusive, tem alguém aqui que não sabe ainda, mas. Olha, eu Opa. tô falando agora. Ao vivo aqui, ó. E aí é importante também a gente adicionar outros pigmentos, outros designs. Por quê? Porque existem momentos diferentes, né? E a gente precisa se adequar a isso também. Corretamente. E na explicação, eu acredito que você absorveu isso de uma forma super rápida. Sim. E eu gostaria que você falasse, né, como é que está sendo essa sua percepção, Uhum. né, com essa sua assinatura de estilo que você trouxe a partir da nossa experiência Perfeitamente. conjunta. Perfeitamente. Eu acredito que é muito importante, porque principalmente quando eu quero comunicar alguma coisa, a gente tem que ser intencional. Uma coisa que eu aprendi na vida é que se você não é intencional, você está repetindo padrões. Porque na vida, programaram a gente para ser, e eu até falo, às vezes nós, como seres humanos, a gente gosta, foi acostumado a lidar com caos, a amar problemas. A gente estava conversando isso com a nossa terapeuta hoje. Nós, seres humanos, por muitas vezes, a gente fica ali, pô, no mesmo problema, nos mesmos resultados, nas mesmas ações. E eu aprendi na vida que é insanidade você fazer as mesmas coisas. Se você não se expor a ambientes novos, pessoas novas, ações novas, você nunca vai ter um resultado diferente. E isso, hoje em dia, é o maior inimigo de um empresário. Então, acho que eu sempre fui, desde pequeno, muito inconformado. Então, eu tô muito aberto ao novo, né? A não achar que as coisas são só do meu jeito, as coisas são só um padrão. Então, baseado nisso, é um ponto delicado, mas eu falo assim, só faz coisas grandes quem arrisca. E eu arriscar por conta própria, eu tenho grandes chances de errar. Eu arriscar com uma pessoa que já é estudada, que tem autoridade, que já tem diversos casos de sucesso no mercado, como eu posso dizer que é o seu caso, a coisa fica muito mais simples. Então eu confio. Então eu acho que parte de mim, parte de você aí, que está lá nos assistindo, de se abrir ao novo, de dar uma oportunidade a uma tintura, um corte diferente, um óculos diferente, uma camiseta diferente, um estilo diferente. Eu acho que isso é importante. E eu pude aprender muito, Dani, sem dúvidas, é que eu quero passar uma imagem diferente. E eu quero ser único, né? Chegou num certo ponto, até pra deixar uma lição aí pro pessoal que está lá nos assistindo em casa, não seja uma Maria vai com as outras. Não seja a média. Né? Eu acho que eu nunca gostei de ser a média. Eu sempre gostei de ser diferente. E pra ser diferente tem que ousar. Então, e tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço de ser usado, tem que pagar o preço de tempo, tem que pagar o preço de estudar. E hoje em dia, se tem uma coisa que eu faço eu compro e pago o preço que for pra andar com pessoas mais sábias que eu. E pra andar com pessoas que sabem de coisas que eu não sei naquela área. Porque isso vai distorcer o tempo. E aí agora vou voltar com a pergunta. Heraldo, qual é o futuro
como que você visualiza o mercado, como que você vê hoje a tecnologia adentrando e como que a Free Shopping já está se adaptando a isso em uma coisa que eu sei bem especialmente, que eu sei que você está trazendo um óculos aí bem top pra gente, que eu particularmente já tenho muito interesse, mas conta um pouquinho mais sobre tanto o mercado da ótica e como você vê a tecnologia. Eu vou primeiro falar sobre a inspiração do que você falou agora, Uhum. que o futuro tem, até para quem está escutando também é importante. Eu sempre penso que, se você falou em médio, que vem, não ser uma pessoa mediana, tem que ser uma pessoa diferente. Sim, sim. E tá em 3 categorias. Eu noto que são 3 categorias. Tem o inteligente. Quem é o inteligente? É aquele que aprende com os exemplos dos outros. Eu acho que é essa, de você estar sempre junto de pessoas positivas, pessoas que estão sempre trazendo novidades, pessoas que estão à disposição de fazer você aprender e você aprender com elas. É uma troca de informações. Essa é a primeira categoria das pessoas inteligentes. A segunda categoria é essa pessoa que aprende, que é a primeira categoria. A segunda são as pessoas medíocres, que aprendem com os próprios erros, demoram um pouco mais, mas aprendem, tá? Elas aprendem com os próprios erros, aprendem com os seus exemplos, com erro e acerto, com as suas próprias quedas, mas aprendem. Infelizmente, uma categoria que tem que ser extinta é aqueles que não aprendem. Esse que não aprende, esse, pelo amor de Deus, abre a cabeça. O conhecimento, a dedicação, o estudo, o querer ser melhor, sair do mediano, da mediocridade. Você aprende isso com os exemplos, com pessoas que estão para te fazer a coisa acontecer. E eu sempre brinco. Poxa, Geraldo, que a tua criatividade... Meu irmão, não aplicar lá, não vou contar outro segredo aqui. Eu copio, cara. Eu só faço copiar. Eu vejo bons exemplos, boas práticas, boas atitudes, resultados positivos, eu só faço adaptar para minha realidade. Perfeito. Não é nada de novo. Eu só faço copiar. Desculpa, se alguém pensou, não, é uma inspiração. Não tem. Claro, eu tenho uma inspiração e uma boa vontade divina, que Deus me dá essa... Eu agradeço muito a Deus por isso. E fora isso, cara, é só copiando, cara. Pensa num cara que copia. Só que eu copio bons exemplos. E as novidades vêm aí. Vou pegar o gancho, que eu não vou perder esse gancho, não. Correto. Que é trazer coisas novas. Sempre esse pioneirismo, e você pegou, que é os óculos, cara, da Meta. Hoje o Ray-Ban Meta é uma realidade, e o Free Shopping vai ser a primeira ótica também na região a ter esse equipamento de altíssima tecnologia também, e vai ser uma febre de desejo. São pouquíssimas peças que vêm para mim inicialmente. Inicialmente vão vir poucas peças. Eu acho que o Yuri já é um forte candidato. Com certeza. Eu vou ser é o primeiro. É um óculos que tem inteligência artificial também. Ele já vai falar em português. Hoje, o Meta 1, você tem que falar em inglês com ele. O Meta 2 já fala em português. Você vai ter em 3K de alta resolução. Então você vai ter direto do teu Instagram, você já faz filmagem direto do Instagram do óculos, você não precisa estar segurando o celular. Então isso vai chegar em breve. Fiquem atentos aí, que são pouquíssimas unidades. E se você tá assistindo esse corte, já pega isso aqui e comenta, eu quero, porque, ó, esse óculos, eu já vou garantir o meu, tá? Então já tô aí lá na lista de Ray-Ban espera. Meta, em breve no Free Shop. Então você tá escutando aí, a gente vai trazer, bota eu quero, que vão ser pouquíssimas na unidades. Fila de espera, tem Isso que entrar, aí. né? E aí é bacana, vários modelos. Tem modelos Wayfair, o Shine, são vários modelos. Bom, e o Black Friday, que vai ser agora em outubro, que é o nosso, não é Black Friday, é Black Free, é um mês de ofertas. Em novembro, agora em outubro, novembro. Legal. E vai ser bonificações diferenciadas. Vamos ter bônus, novidades, surpresas e oportunidades que são exclusivas para você que também está escutando aí. Coloca Black Free. Se botar Black Free, manda pra gente, a gente vai entrar em contato e vão ter ofertas e bonificações exclusivas para você. Top, 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 top. Arrasaram.
E a sua Aí eu quero fazer a pergunta para Roberta agora. Me conte, Roberta. Eu vou botar um podcast. Roberta, me conte como é conviver com o Yuri, que ele é um turbilhão de pensamentos. E como é que você tem que domesticar ele? Como é que faz? Me conte. Nossa, é um privilégio, primeiramente, porque ele é uma mente brilhante, né? Não é só o que ele passa quando vai pra fora, tá? Ele realmente é assim em todos os momentos. Essa pessoa acelerada, essa pessoa que tá aí inovando e buscando diferenciais o tempo todo. Qual que é o desafio? É se moldar esses diferenciais e essas novidades a todo instante, porque ele realmente é uma explosão de novidades. E é isso que a gente precisa no nosso mercado, né? Nós estamos trabalhando com inovação, com tecnologia o tempo todo, com inteligência artificial. E toda semana é uma novidade. Toda semana algo novo surge, uma solução nova surge. Então a gente realmente precisa ter esse perfil de mudança, de inovação o tempo todo. E é isso que o Yuri é, né? E eu até digo que você, Dani, conseguiu passar isso muito bem com a questão dos óculos que você escolheu para estar aí caracterizando o Yuri, né? Porque isso deu uma imagem inovadora, uma imagem que transforma, uma imagem Referência, né? Exatamente. A assinatura dele através dos óculos. E isso é Total. construção de marca. Dentro de uma teoria que existe, o ser humano ele é visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, o que você me faz sentir, o que você fala e eu ouço e o que eu vejo. Então, esses 3 pilares são importantíssimos para marcar uma pessoa dentro de um processo de conceituação, né? Quando eu vejo uma pessoa, o que é que ela é? Então, o visual, ele realmente importa muito. E vocês trabalham justamente com isso, né? Com o visual. E aí, Dani, eu já vou tocar a bola para você. Como foi esse start para lidar com esse visual dessa forma tão profissional como você lida? Porque hoje nós temos um mercado muito grande de óticas na região, né? Se a gente for ali para Caruaru mesmo, é tipo milhões, muitas óticas. Mas eu não vi, por onde eu passei, pelo menos, um tipo de serviço desse, da forma como você faz, com essa excelência de realmente pegar a identidade da pessoa, pegar o objetivo da pessoa e pegar as peças disponíveis e montar algo muito bacana. Então, de onde veio esse start? De onde veio esse clique de fazer todo esse trabalho? Então, em 2022, eu tive uma experiência em fazer a coloração pessoal, né? E ali eu consegui, assim, por isso que em algumas fotos eu me enxergava melhor, porque as cores faziam sentido na minha imagem, né? Então comecei a entender, né, como isso impactava, né? E e a partir disso aí, surgiu uma oportunidade, né, de aguçar, né, e trazer essa comunicação que eu enxerguei ali através de uma coloração com os óculos, né? Então, como é que o óculos ele traz também essa percepção na nossa imagem? Fiz os cursos, né? Procurei fazer com as pessoas mais renomadas. Não fiz só um, fiz vários. Fiz o curso de coloração pessoal, né? Então, hoje eu tenho a especialidade em coloração, a especialidade em óculos e também, que é algo novo que eu ainda não divulguei, na parte de imagem e estilo, né? Então, assim, todo o processo eu consigo direcionar hoje no atendimento, tá? E mais uma vez, Roberta, é sempre dar o passo à frente. Então, veja quantas coisas a gente falou aqui, né? Em tecnologia, no processo da empresa, né? De uma forma interna, na disposição da mercadoria, das lentes, e, mais uma vez, na parte da personificação da pessoa, né? Então, trazendo a identidade dela através dos óculos. Perfeito. Então, tudo isso foi alinhado, né? Então, eu consigo trazer, através do conhecimento, né? Todo o direcionamento no atendimento. Só que, para isso, você precisa se permitir, né? O cliente precisa estar aberto, como o Yuri falou da experiência dele, na questão de mudanças, né? E o que ele falou, o Yuri falou, eu vou reforçar. Tudo é intencional, tudo. Tá? Então, hoje eu trago intencionalmente vários estilos de imagem no atendimento, até para as pessoas se identificarem, né? Então,
é importante você ter esse seu conhecimento, porque você tem mais autoconfiança e segurança. Uhum. Né? E, mais uma vez, tudo é equilíbrio. Perfeito. Então, a gente precisa, Roberta, adequar. Então, quando a gente estuda os arquétipos, Sim. né, que são as figuras, né? Então, ela também está aí na publicidade, no marketing. Isso. Né? Então, veja, como as Corretamente. coisas faz sentido, né? Então, Uhum. os arquétipos, ele também está atrelado junto com os estilos pessoais. Perfeito. Então, se eu não entendo isso, não entendo o estilo, não entendo a coloração, as coisas não podem trazer uma harmonia aí. Mais uma vez, o estilo é o que vai prevalecer, mais do que um biotipo da pessoa. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Dani, sua última pergunta para qualquer pessoa lá dessa mesa. Eu vou devolver. Boa. Vem! Venha! Uma coisa que, assim, né? Eu vou falar na questão de admiração, Sim. né? Que eu admiro é a capacidade de Heraldo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso é uma característica particular dele, Uhum. né? E eu queria saber se em algum momento, né, se existiu alguma dificuldade em poder finalizar essas tarefas que acontecem ao mesmo tempo. É todas elas. Eu tenho dificuldade em todas. Mas o grande segredo é a boa vontade e a perseverança em querer fazer. Eu tenho dificuldade em tudo. Eu quero ler livros. Eu tô com na minha cabeceira, acho que tem uma pilha que eu perdi o fonezinho. Daqui a pouco eu não vejo Eu ele. mais. perdi o fonezinho. Aí, Daniela, eu quero aquele fonezinho de ouvido. Eu peguei e perdi. Eu digo, mas eu perdi meu fonezinho. Ela foi lá e catou. Disse, tá aqui, ó, debaixo aqui da cama, porque tá os livros na frente. Aham. Então, eu tenho N coisas que eu gosto de fazer e eu fico procurando mais coisas para fazer. Então, desde, claro, dentro do meu profissionalismo, dentro do meu dia a dia de trabalho, é sempre querendo que a empresa melhore, sempre puxando, ajeitando, melhorando a vitrine, melhorando o layout, trabalhando a equipe, tá a Yuri aí presente aí, fazendo um trabalho de consultoria no sentido de querer melhorar a equipe na performance de venda. Yuri mexendo lá. Bora lá, Yuri. Me diz aí o que são as melhores opções para poder deixar a galera mais entusiasmada nas vendas, vendendo com disciplina, com ética, com respeito, com qualidade, visando sempre a necessidade e as dores que o cliente tem para a gente vender o que mais faça sentido para o cliente. Perfeitamente. E aí vem, dentre outras coisas, fazendo minhas coisas, andando na minha moto, com a banda, tocando gaita, lendo meus livros. O que é que eu tô fazendo mais? Tem que pregar os quadros também. Então, tem uns quadros lá em casa que tem uns 300 anos que é para pregar, eu não preguei ainda. Então é isso, cara. Mas eu faço isso com muita diversão, com muito prazer. E aí eu vou rasgar aqui a seda para poder... Eu venho fazendo isso, copiando, não com muito êxito, a disciplina de Daniela. Aí é uma troca de... Muito bom. Tá bom? Porque eu te amo. Excelente. Excelente. Tá vendo? Então, já tô bem na fita aqui. Muito bom. Já. E a sua pergunta, a sua última pergunta. Ah, vamos perguntar. Mas Então, perfeito. vou perguntar a última pergunta. Vou perguntar a você agora também, Manda. para poder... Me diga qual é a sua percepção, sendo muito sincero, Sim. qual foi a sua percepção em desbravar Surubim e região? Excelente. Uma região de pessoas que construíram as coisas sem instrução, mas que construíram com garra, esforço e dedicação. Um mercado que é pessoas guerreiras, pessoas boas. Não tive o privilégio, ainda bem, de conhecer coisas ruins aqui. Sei que existe, mas não tive o privilégio ou a insatisfação de conhecer. Então, até tudo que eu conhecia, graças a Deus, foi tudo coisas boas. A famosa nata com macaxeira. Tá sendo maravilhoso, não posso Meu deixar. Deus do Não céu. posso deixar lá de citar que foi uma coisa Vai bem diferente. engordar, vai engordar. Então, assim, eu acho que tá desbravando aqui
eu vejo que é um mar azul. E olha que você é mineiro, né? Sou nascido em Minas Gerais. Pois bem, a culinária de Minas, que é muito uma boa, referência É muito nacional, muito tu bom. viesse descobrir nata com nata com Aqui, Sempre tem nata algo com novo, carne né? de charque. Né, Yuri? charque, sarapatel. Capão. Capão não comecei não, capão? Rabado. acho que é- Capão é Rabado. um É galinho galo capado. Um galinho cozido. É um Mas galo. É um galo mas é uma capado. forma de dizer pra ele entender. É. É um galo cozido. É porque, tipo assim, uma coisa que eu aprendi Não, muito galo- aqui Bravo. é o quanto culturas são diferentes. E eu acho que Muito isso, diferente. isso é muito importante. Então eu vi uma qualidade de vida diferente aqui, que eu tava morando há 6 anos em São Paulo. Barueri é uma região, assim, bem mais corrida, né? Mas, querendo ou não, tem sido muito bacana. Eu acho que hoje tem muito a ver, Heraldo. Eu acho que se não fosse nesse tempo, talvez eu não me adaptaria tão bem. Mas eu acho que hoje, como a gente vive hoje a era digital, né? A gente já tá pulando para outra revolução, que já é artificial. Acho que as pessoas têm que entender que hoje em dia tudo dá para se fazer online. Então, claro que, né, existem as exceções, a gente nunca gosta de generalizar nada. Mas tem sido muito bom, tenho gostado lá de desbravar. E eu acredito que o lugar quem faz são as pessoas. É muito importante, não importa o lugar que você esteja. Se você estiver em São Paulo, na Itália, em Portugal, na França, na China, em Singapura, se você estiver no ambiente errado, com as pessoas erradas, o lugar vai ser uma bosta. É isso aí. Então eu acredito que em Surubim tem pessoas boas. E eu acho que isso aqui tá nesse, ó, exemplo, tá nessa mesa aqui hoje, é o que me faz ficar aqui. É o que me faz hoje continuar fazendo o que estou fazendo, porque o crescimento foi o que distorceu o meu resultado. Eu sou uma pessoa nova, se for medir a idade comparado com as pessoas da minha idade, eu tô num resultado, a gente não pode falar isso muito abertamente, mas eu acho que eu vou falar para servir como lição de moral. A gente até tava conversando esses dias para trás com uma pessoa semelhante à minha idade. Talvez essa eu vou falar da minha geração, tá um pouco perdida. Então acho que eu não iria falar isso, mas eu acho que a gente tem que falar. Pela primeira vez, a gente tem uma oportunidade de ter uma geração onde os filhos ganham mais que os pais. Só que os filhos, eles têm que entender que não dá pra você ser a média lá dos seus amiguinhos. Porque, infelizmente, na escola eu sofri bullying. Então eu era aquela pessoa do canto lá na escola. Mas isso não, eu não me identifiquei com aquilo. Eu não me contentei com aquilo. Eu fui além. Eu quis ser usado. Então é válido, talvez, pra minha geração, faça aquilo que tem no seu coração e não dê muito ouvidos ao que as pessoas falam sobre você. Mas, de verdade, acredite, cuidado com os vícios. Nunca, estatisticamente falando, nunca houve uma geração tão viciada. E eu quero até adicionar outro fato. Claro. Que pela primeira vez será a primeira geração, né, as próximas, que terá um QI menor do que o QI dos pais. E isso é muito preocupante. Total. Então a gente tá vivendo uma geração de vícios e às vezes, vício, mas meu filho não bebe, mas meu filho não fuma, mas você deu o TikTok pro seu filho, que é a dopamina mais barata que existe. Tá viciando mais que o açúcar. Então assim, isso tá, como a Roberta disse, não é possível, geneticamente falando, você mudar a genética de um filho. Até como é a sua gestação diz muito como vai ser o seu filho. E pela primeira vez, a gente tá vivendo numa geração que, se não tomar cuidado com jogos, com pornografia, com excesso de internet, esses reels, essa nossa timeline que a gente fica passando, eu falo isso com propriedade aqui, que eu sou, como se diz, sou especialista em vendas, mas dificilmente alguém tem mais conhecimento que em marketing. Eu não gosto de falar que eu sou especialista em marketing, mas fala assim, eu tenho muito conhecimento pelo ambiente que eu vivi. Então hoje o ambiente que eu venho é o maior ecossistema hoje, digital hoje, da América Latina. Então eu pude aprender muito sobre marketing. Eu posso falar, é intencional. A gente prende a sua atenção no início do vídeo de forma intencional. Então se eu pudesse dar um recado agora para libertar essa geração, eu falo assim, cuidado com a internet. Os filhos de quem criou ela não usam. Engraçado, né? Os filhos de quem estão no Vale lá do Silício não usam internet. Engraçado. E você, com o seu filho, você tá dando celular para ele. São as escolhas, né? O grande X da questão são as escolhas. Total. O que você escolhe, você é resultado de suas escolhas. Então, Total. se escolher mal, cara. Total. E é isso, e assim, aí eu já vou devolver minha última pergunta.
finalizando com um gancho aqui, é importante como o Heraldo disse, é as suas escolhas. O que que você tá fazendo da sua vida até aqui? Porque quando eu perdi o meu pai, eu tinha tudo pra ir por um caminho totalmente diferente. Mas eu optei por escolher um caminho diferente. Então escolha. A internet pode ser um mau caminho, mas ela pode ser também o meio pra você fazer o seu trabalho. Né? A internet, ela não é um fim, ela é um meio. Então, assim, e aí a minha última pergunta, já fiz a pergunta pra Dani, vou fazer a última pergunta pra Heraldo. Só que aí depois quem vai perguntar depois é você, que falta a sua última pergunta, beleza? Minha última pergunta porque eles dois fizeram pra gente e agora eu vou fazer as últimas respostas pra vocês. Heraldo, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria o legado e a mensagem que você deixaria pra humanidade? Perseverança. Vencer os desafios, não esmurecer nas dificuldades, não se abater nos primeiros obstáculos. Meu irmão, isso é uma coisa é um mantra que eu tenho meu. Eu sempre nunca me perguntei se meu negócio, meu projeto profissional ia dar certo. Eu falo isso com muito orgulho, que esse eu não peguei de ninguém. Isso foi inspiração divina. Eu falo isso tem mais de 30 anos. Eu nunca falei se meu negócio ia dar certo, se minha empresa ia dar certo. Eu sempre me perguntei como eu ia fazer para dar certo. Perfeito. Porque eu já tinha certeza que ia dar certo. Isso eu tenho eu sempre falei isso para Daniela, sempre falo isso, eu sempre com muita honra, com muita transparência, com muita ética, com muito respeito ao cliente, com muita dedicação. Evidentemente que nem tudo é flores, tá? Eu também não tô aqui me fantasiando de Heraldo é uma pessoa muito boa. Não, eu sou duro, cara. Eu tenho que ser duro, eu tenho que ser forte. Eu não posso ser molenga. Se eu for uma pessoa muito, passa o pano, não, me engolem. Uhum. Você é engolido pelo mercado, você é engolido pelas pessoas, você é engolido pelo sistema. Então você tem que ser uma personalidade forte dentro do que é necessário ser forte. E às vezes, para os olhos e mentes destreinadas, ou que não estão dentro do que está acontecendo no sistema, acham que você é truculento, você é tóxico, você não sei o quê. Cara, isso é conversa de quem é esperto, que bota na cabeça dos fracos para dominar essas mentes destreinadas. Então, se é um recado, uma mensagem, se hoje fosse o último dia, eu ia dizer assim, cara, vou viver com muita força e muita intensidade para que as coisas aconteçam lá na frente. Então, seja forte e sempre pense não como o seu negócio, se o seu negócio vai dar certo. Nunca pense, será que meu negócio vai dar certo? Será que minha empresa vai dar certo? Será que esse meu investimento vai dar certo? A pergunta é, como eu vou fazer para que meu investimento, para que a minha empresa e meu futuro dê certo? Como é que eu vou fazer? Com muita perseverança, com muita honra, aí cada um tem sua receita de bolo. A minha foi essa. Perfeito. Muita perseverança. Perfeito. É inquestionável que dentro de um negócio, a cabeça do dono e como ele pensa e quais são os modelos mentais que ele tem influencia muito para um sucesso de um negócio. Então, o que você passou aí é ouro puro, né? Essa questão de realmente não vai dar certo, será? Porque quando a gente coloca um si no meio da situação, vai dar certo, não. quando você duvida, já é bem difícil da coisa acontecer, já é meio caminho para trás, né? Então, é como eu vou fazer porque vai dar São os certo. caminhos. Eu parto do princípio que vai dar certo e pronto, né? Então, realmente, dá para ver que a mentalidade hoje de um empreendedor acho que um dos capitais mais importantes que tem ali dentro da empresa. É o que faz a empresa ser nutrida e crescer. E a minha última pergunta vai para a Dani. Porque vocês são aqui dentro do mercado e da região referências em inovação. É incontestável. Estão aí com o IA, estão aí com o óculos mais desejado do mercado até então, chegando, né? E tem todo esse processo de personalização também.
E eu queria que, Dani, você deixasse uma mensagem para os empreendedores que estão aí, às vezes começando ou passando por dificuldade mesmo, porque empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil. E que nós não estamos em tempos tão bons assim para muita gente no mercado. Quem não se adapta vê a crise como algo muito ruim, porque a crise é a troca do que o dinheiro indo para a mão de outra pessoa de uma forma diferente. Troca de energia. Exatamente. Então, tem gente que não está se adaptando. E é justamente pela falta de inovação, talvez, pela falta de um ângulo diferente dentro do seu negócio. Então, Dani, como é que você, como empresária, referência há quase 30 anos de mercado, poderia passar um conselho para essas pessoas que estão ali? Vou, não vou, testo, não testo, arrisco, não arrisco, fecho, abro. Então, eu acho que tem que arriscar e tem que acreditar, né? Como o Heraldo falou, ele nunca duvidou, né? Mas às vezes a gente precisa de um espelhamento de alguém, né? Então, assim, eu acho que é válido a gente ter referências na nossa vida, né? Então, Yuri também falou sobre isso, né? Você ter algo para poder aprender com pessoas, né? Então, acho que para esse tipo de pessoas que está aí na dúvida, é buscar esse espelhamento, buscar informações. A informação ela está aí para todo mundo, tá? Então, não tem um motivo, né? Ah, isso é difícil para mim, porque hoje está numa tecla, né? Você consegue ter todas as informações, Sim. né? Então, nada impede a você, né, de se destacar, né, e não desistir. Mas eu acho que é importante você buscar experiências com pessoas que podem te orientar aí, né, se caso tem algo, se tem dúvidas, né, em relação a se o que é que eu faço, qual caminho eu busco. Então, pessoas que têm mais experiências, talvez seja a pessoa certa para poder fazer o tipo de orientação. Perfeito. Só para arrematar, uma frase bíblica aí. Te junta com os bons e melhor serás. Muito bom. Excelente, gente. E assim, queria deixar aqui de novo, e dar uma ênfase nisso aqui, que papo prazeroso, um papo. Uma coisa que eu sempre aprendi na vida, Heraldo, foi que escute pessoas que têm resultado. É um pouco polêmico, né? Nossa, Yuri, tem que escutar. Eu sei, a gente pode aprender com todo mundo, eu não tô dizendo isso. Mas consideravelmente eu aceito conselhos e ouço, abre meu coração, porque hoje em dia é sensível. Você não sabe que fonte que tá vindo a informação. E isso aqui é uma coisa importante para as pessoas refletirem. Hoje em dia você vê lá na internet, você tá vendo um que viu o outro, que viu o outro, que viu o outro, tá falando igual. Aí a interpretação é só estudar um pouquinho de biologia que você vai entender como é que é a cadeia como que é a cadeia heterotrófica em relação à alimentícia. Você vai vendo que quem bebe da fonte nunca chega igual aqui. Sempre chega uma quantidade menor de proteína, porque um vai se alimentando do outro. É o telefone sem fio, né? É A o informação filme O vai- Poço. Boa. E aí, eu acho que isso é um ponto importante realmente que a gente tem falado. Então, assim, eu acho que hoje tá aqui ouvindo com pessoas que têm história, têm bagagem, têm repertório, têm muita experiência, têm muita sabedoria, porque conhecimento é diferente de sabedoria, né? Então, acho que isso é muito importante. Novamente, enalteço e agradeço por esse papo. Quero deixar aqui, em consideração, suas últimas palavras. Quiser deixar um recado para a câmera, quiser deixar as redes sociais também do grupo, da loja, fica à vontade também. Depois, Dani. Pois bem, muito obrigado pelo espaço, Yuri. Gostei muito desse bate-bola, dessa conversa legal, desse momento de extrovertido. Por mim, se fosse uísque, aqui não é uísque não, tá? É água, mas se tivesse um uísquezinho, nós já tava mais ainda, viu? Ah, bom, nada. Já fica a dica. Muito obrigado, fica a dica, né? Mas, muito obrigado. E fica aí para você que está escutando esse podcast de altíssimo nível pelos apresentadores, não pelo que vos fala, mas pelos apresentadores que souberam dominar essa conversa de uma forma muito bacana. Eu fico muito feliz. Tá aí o espaço no Instagram. Você pode procurar lá Heraldo Pio Óptico. Nas redes sociais também o Free Shopping Óptica. Daniela vai falar dela, mas só para arrematar o restante, é dizer que um homem com informação, um homem com conhecimento, um homem com bagagem, o céu é o limite.
o universo tá aí para que você faça o que você bem pensar, com muita bagagem, com muito estudo, com muita dedicação. Tudo isso o seu sonho pode ser realizado desde o momento que você se dedique e você estude muito. E aí, esses desafios vão ser caindo barreira após barreira, só com conhecimento e muito estudo, você chega aonde você quiser. Muito obrigado pelo espaço, viu, meu irmão? Muito bom, gente. Muito Anota obrigado. esses conselhos, porque são conselhos sábios, tá? E agora, Dani, faça as honras. Aí dê os seus últimas palavras. Fale seu Instagram. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, não é, o convite, esse bate-papo aqui, que tudo é muito de uma forma orgânica, não é, Yuri? Então, o legal é isso, porque tudo traz a naturalidade. E o que eu queria deixar aqui, aliás, né? Deixa eu lembrar um pouquinho aqui do Instagram. Então, quem quiser aí, né? Sabrina, né? @Daniela Pio, né? Segue lá, tem vários conteúdos. Também pode dar sugestões, né? Caso você tenha alguma dúvida para a gente trazer informações, é importante ter essa interação. Mas eu queria deixar uma mensagem que a imagem, ela não é só o destino, mas ela é o mapa para onde você quer chegar. Muito Então, pensem nisso, que é muito importante. E eu estou aqui para poder ajudar nesse processo aí, né, de construção da sua imagem, ou de uma nova imagem, caso seja o seu desejo. Maravilha. Excelente. Heraldo e Dani, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui É uma realmente honra, é uma servindo Obrigado. ouro para nós e para todos que estão aqui nos assistindo. Realmente, todos os que sentam aqui, nós selecionamos e vocês realmente são um casal referência dentro do empreendedorismo da região. É isso. Muito obrigado. E é por Valeu. isso que a gente fala. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Até o próximo.